Boa noite, pessoal. Meu nome é Frederic, do canal Vivendo de Renda Variável, do blog educaçãofinanceira.online. Meu Instagram e meu Twitter estão logo aí embaixo. Eu recomendo vocês a me seguirem nas redes sociais. O meu objetivo agora é fazer um vídeo, gente, explicando como é que forma uma estratégia, uma operação do mercado de opções chamado rolagem de call, tá certo? Suponhamos que você esteja vendido de call de um determinado papel e como esse papel está com tendência de alta, você corre o risco de ser exercido. O objetivo da rolagem de call, pessoal, é justamente para evitar ser exercido. Você vendeu uma determinada call, entendeu? Um determinado número de calls de um determinado papel, você está coberto desse papel para fazer um dinheiro, só que o papel está subindo demais e você está com tendência de ser executado, tá certo? Tá? Em caso de risco de ser exercido em call, você tem duas opções. Uma que eu já falei em outro vídeo é ser exercido e vender put. Que eu já falei isso aí em outro vídeo. Eu recomendo você olhar os meus vídeos do canal, tá certo? Que a compra é a venda de call e put, é o outro vídeo, tá? E caso você não queira ser exercido, tá certo? E vender put, que é a primeira opção, é você rolar as suas calls para outro mês adiando a possível execução. Tá certo? Como é que a gente faz isso? A opção de rolar de call é sempre válida quando se não se quer vender papéis, ou seja, o valor do papel está subindo demais, você tem a tendência de ser exercido, porque o valor do papel vai passar o strike, entendeu? E você não quer ser exercido. Com isso, fazendo esse processo, adia-se a possível execução, já que o ato de ser exercido é sempre feita quase sempre no dia do vencimento da opção, caso o valor do papel ultrapasse o strike. Tá certo? Ah, Federico, mas por que ele é exercido quase sempre no dia do vencimento da opção? Vou explicar agora. As opções, as razões são duas, pessoal. A primeira dela é porque a execução antes pode ser prejudicial financeiramente. Por quê? Vamos supor que você tem um papel, no caso pode ser a Petri. A Petri vai ser exercida, falta uma semana para o vencimento. E ela passa e vai a 19,50, 19,70. Opa, vou exercer, tá certo? Aí a pessoa exerce a opção. Tem alguns tipos de opções chamadas opções americanas que permitem executar mesmo antes do dia, tá certo? Tá? Aí você exerce, beleza. Só que depois que você exerce, acontece alguma coisa que é sempre possível acontecer, a opção não, o papel vai para 19, vai para 18,80. Existe muito caso aí de fatos que acontecem que de repente o papel despenca, tá certo? Então, não é economicamente, não é financeiramente interessante você executar muito antes da data, tá certo? Porque o papel pode subir muito, entendeu? Você exercer e de repente ele cai muito. Aí você que teria uma oportunidade de comprar esse papel mais barato no mercado, entendeu? Você não vai ter o dinheiro porque você já comprou exercendo a sua opção, a sua call, tá certo? Então esse é um dos motivos. É sempre bom esperar o dia, entendeu? A não ser em casos muito... Existe caso, obviamente, que a opção, o strike 19,22 acontece um fato, o troço vai para 30. É muito difícil, às vezes, de um dia para o outro, de uma semana, voltar tão rápido. Aí normalmente executa, mas não é historicamente interessante, tá certo? Tá? E o titular tem uma opção europeia, tá certo? Existem as opções americanas e as opções europeias. As opções europeias, essas por processo, elas só podem ser executadas no dia de execução. A americana não. Ela pode ser executada em qualquer dia. Tem que ver se é financeiramente viável ou não. A europeia não, é travada, é só no dia do vencimento, tá certo?
Tá? Aí está mostrando, eu uso sempre esse software aí, que é o OpLab. As opções europeias, pessoal, são essas que estão com o símbolo da União Europeia aí na frente dela, tá? As demais são as opções americanas. Então, as opções europeias só podem ser executadas na data do vencimento, tá certo? Agora vamos falar da rolagem, qual que é o objetivo principal daqui. Para simular, suponhamos que estejamos no mês de maio, a gente está no mês de maio, e queiramos rolar uma determinada opção para não ser exercida. Temos, né, quer dizer, na verdade, vendemos, né, estamos vendidos, nós vendemos 100 Petri E192, tá certo, para o mercado, e elas correm o risco de serem exercidas, já que o strike é 19,22, ou seja, o papel da Petrobras está muito próximo de 19,22, está passando. A primeira coisa que temos que fazer é recomprar essas 100. Nós vendemos 100 Petri E192 para o mercado, então vamos recomprar do mercado. Aí o mercado não vai ter mais esses nossos papéis e não pode nos exercer, entendeu? Então, o primeiro passo é recomprar esses papéis, tá certo? De acordo com o OpLab, hoje o Petri E192 tem um valor intrínseco de 26 centavos. Então, nós entramos no home broker, recompramos esse 100 Petri E192 a 0,26, entendeu? E com isso, nós zeramos. O mercado tinha 100, nós recompramos, o mercado não tem. Então, o mercado não tem mais direito de exercer sobre a gente. Só que nós, com isso aí, nós gastamos R$26 nessa recompra. Tá certo? Mas o mercado já não pode mais exercer a gente. Tá certo? Aqui está o OpLab, mostra onde é que está, entendeu? Aqui Petri E192, aqui. Nesse caso, essa opção aqui, nesse caso específico, é americana, está 26 centavos. Como recompramos, o mercado não tem mais a Petri E192 e não pode nos exercer. Só que nós gastamos R$26. Então, o que nós vamos ter que fazer? Entendeu? Nós vamos ter que revender um papel, tá certo? Do mês de junho, desculpa, a gente vai ter que revender, a gente vai ter que vender de novo uma outra opção, tá certo? Só que para o mês de junho, com o intuito de compensar essa perda de R$26, tá certo? Nós recompramos, entendeu? Para não sermos exercidos, nós gastamos R$26 e agora nós vamos fazer o quê? Entendeu? Vender o papel, uma opção, só que do mês seguinte, tá certo? Adiando a nossa execução. Porque antes a nossa execução era em maio. Agora nós vamos adiar a nossa execução para junho, tá certo? Tá? Um papel que estava quase no mesmo strike, é sempre bom, gente, a gente pegar o papel próximo do strike, para ficar uma coisa mais ou menos padrão. Depois eu vou falar mais sobre isso, sobre por que é importante isso. Por quê? O nosso strike antes era 19,22. Então nós vamos rolar para um outro papel, cujo strike do mês seguinte, do mês de junho, entendeu? Cujo strike é 19,30, ou seja, bem próximo. E que o valor intrínseco é 52 centavos. Então, nós temos um papel, a Petrobras, que está subindo. Ela ia ser exercida no mês de maio a 19,22. Nós estamos rolando para o mês de junho, tá certo? Para uma outra opção que vence no mês de junho, cujo strike é 19,30, ou seja, 8 centavos a mais, tá certo? Tá? Ou seja, além de aumentar o valor strike, nós estamos adiando a data de vencimento, tá certo? E esse valor intrínseco é 52 centavos, tá certo? Vendendo 100 Petri F193 por 52 centavos, conseguimos R$52 de ganho. Como gastamos 26 na recompra da Petri E192, teremos um lucro de 26, ou seja, nós rolamos, nós adiamos a execução e ainda conseguimos um lucro de R$26, tá certo? Veja, é uma forma de ganhar, tá certo? Só que, gente, é importante algumas coisas. Nem sempre uma operação dessa consiste num ganho.
Às vezes é preferível você ter uma perda pequena agora para ter um ganho futuro. Por quê? Vamos lá. Algumas dicas importantes. É importante enfatizar que durante esse processo de rolagem, nem sempre conseguiremos lucros com valores próximos ao strike sugerido. Nesse caso, nós tivemos até uma certa sorte nisso aí, porque a recompra foi 26 centavos e a venda foi 52, tá certo? Com papéis mais ou menos o mesmo preço. Mas isso nem sempre acontece, entendeu? Tá? Às vezes pode ser que, dependendo da lei da oferta e da procura, o papel próximo, de strike próximo do mês seguinte, esteja abaixo do valor intrínseco da opção do mês seguinte, esteja abaixo do valor intrínseco da opção do mês corrente que a gente está querendo evitar ser exercido. Entendeu? Nesse caso, não aconteceu isso. Tá certo? Tá? Então, nesse caso, nós temos que a opção está maior. Mas às vezes pode estar, ao invés de 26, está a 23 centavos. Entendeu? Então, nós teríamos uma perda de 3 centavos aí por opção. Tá certo? 3 centavos que seriam R$3. Tá certo? Ou até mais, não interessa. Tá? Então, o que muita gente faz? Eu não quero ter essa perda nessa rolagem, eu quero só ganhar na rolagem. O que a pessoa faz? A pessoa abaixa o strike. Ou seja, o strike está 19,22, nesse caso nós aumentamos para 19,30. Não, eu vou adiar o prazo, então não vou ser exercido agora. Então eu vou adiar o strike, eu vou adiar o prazo, mas o strike vai passar para 19, 18,80. Tá certo? Porque no caso dessas calls, quanto mais baixo o strike, maior é o valor intrínseco. Mas Felipe, mas por que isso? Isso é lógico, gente. Tá? O papel está subindo. Vamos supor que o papel da Petrobras está 19. Tá certo? O strike é 19,22. Se eu vou comprar uma opção, vou vender uma opção, no caso, na rolagem, cujo strike não está 19,22, está 19,11, é mais próximo chegar do 19,11 do que chegar do 19,22, não é? Então, entendeu? É mais interessante uma opção 19,11, uma opção 19,11 tem mais valor do que uma opção 19,22, porque a chance de ser exercida é maior. Então, muita gente faz isso. Muita gente joga o valor para baixo, tá certo? Para não ser exercido. Pode ser feito isso? Pode, gente. Pode. O problema que eu acho disso é o seguinte: você está adiando de qualquer forma a sua execução, mas você está abaixando demais o seu strike, tá? É o item 2. Muitas pessoas, para evitar devolver dinheiro ao mercado, reduzem o strike. Não é muito recomendado reduzir demais. Pode reduzir? Pode. Por quê? Se a gente começar a reduzir demais nas nossas rolagens, a gente vai ficar dependendo demais de uma queda muito brusca do papel, entendeu? Para que o papel não seja executado. Por exemplo, de cada mês você reduz. Tudo bem, você executa lucro. Mas vai chegar um momento que o papel da Petrobras, por exemplo, está 18, o seu strike está 17. Entendeu? Felipe, mas já pode executar? Pode, mas é aquilo que eu estou falando do prazo. É interessante executar somente perto, tá certo? Porque pode ter uma queda muito brusca, entendeu? Mas a gente reduzindo demais o strike, a gente fica à mercê de uma queda da bolsa muito grande para evitar ser exercido, entendeu? Então eu não recomendo isso. Às vezes é preferível perder um pouquinho, entendeu? Tá? Para mais na frente ganhar mais, tá certo? Tá? Bom, gente, terminei. Espero que tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me contactar via minhas redes sociais. Manda uma mensagem para mim no Twitter, no Instagram, ou manda e-mail para mim nesse e-mail aí, tá certo? Estarei disposto a esclarecer suas dúvidas sempre que puder, tá certo? E siga o meu canal também, tá, pessoal? Pode me mandar mensagem via canal Viver de Renda Variável, canal do YouTube, beleza? Gente, até o próximo vídeo. Abraço.